Marcos Braz abre o jogo sobre reforços do Flamengo. Oscar, Danilo, Michael estão na alça de mira do Mengão queridão? Há negociações? Flamengo assume a liderança do Campeonato Brasileiro e coloca medo em todos os torcedores dos times do pote número 1 da Libertadores da América. Aliás, hoje tem sorteio da fase oitavas de final da Libertadores e eu vou colocar isso tudo para vocês, tintim por tintim. Gabigol foi perdoado pela nação rubro-negra com o gol e com as declarações de pós-jogo? Tudo isso e muito mais você vai saber aqui, agora, no nosso Café com Resenha. Eu sou Fabrício Lopes e você está no canal Resenha Rubro-Negra. Nação, hoje, segunda-feira, dia 3 de junho de 2024, teremos o sorteio da Libertadores da América. Eu, Miriane e Matheus, estaremos ao vivo lá no canal Central do Fla a partir de 12:30, onde nós vamos esclarecer para vocês quais são os clubes do pote 1, do pote 2, como vai ser o sorteio, como vai ser o chaveamento para as quartas, para a semi, para a final. Ou seja, você vai ficar sabendo de tudo sobre a Libertadores da América. Agora, como que o futebol é, né, pessoal? Até 2, 3 dias atrás, estávamos todos receosos em cair no pote 2 por conta do enfrentamento com os clubes do pote 1. Depois da goleada de ontem de 6-1 em cima dos viceínos, os torcedores do pote 1 estão receosos em enfrentar o Mengão queridão. Olha só, aproveita que você está aqui no nosso canal, já perceba se você é inscrito. Se não for inscrito, é um excelente momento para você se inscrever. O momento em que o Mengão está em ascensão. Vamos torcer para a equipe do técnico Tite continuar com essa regularidade para a gente poder seguir à frente na Libertadores, na Copa do Brasil e seguir liderando o Campeonato Brasileiro. Então, se você quer notícias verdadeiras do Mengão queridão, sem sensacionalismo, com a verdade doa quem doer, mesmo que doe nós mesmos, tá no momento certo de se inscrever no nosso canal. Tá inscrito? Então recomenda aos seus amigos e às suas amigas rubro-negras. E aqueles 3 Cs fundamentais: curta, comenta e compartilha. Com a vitória, com a sonora, com a esmagadora, com a avassaladora vitória do Flamengo em cima dos viceínos ontem por 6-1, o Flamengo passou a ser a equipe com o melhor saldo de gols no Campeonato Brasileiro. Neste exato momento, temos 7 de saldo. E ao lado do Botafogo, temos o melhor ataque da competição com 13 gols marcados. Com o empate entre Atlético Mineiro e Bahia, 1-1, e com a derrota do Atlético Paranaense para o Fortaleza por 1-0, o Flamengo lidera o certame nacional. Flamengo em primeiro com 14 pontos. Bahia em segundo também com 14 pontos. Na terceira colocação, nós temos o Botafogo com 13 e fechando o G4, a gente tem o São Paulo também com 13 pontos. A torcida do Flamengo dormiu feliz, dormiu eufórica, porque, além de tudo, o time só sofreu uma baixa, que é o Alan. Alan saiu com dores na coxa e só deve ser avaliado nesta quinta-feira. O Flamengo deu 3 dias de folga para os seus atletas. Segunda, terça e quarta-feira. A equipe se reapresenta na quinta, onde vai começar as atividades já pensando no jogo do dia 13 contra a equipe do Grêmio. Bom, Landim, BAP, entre outros dirigentes, como por exemplo o vice-presidente geral do Flamengo, Rodrigo Dunge Abranches, não assistiram o jogo contra o Vasco em loco. Eles estavam ainda em Londres. Landim tem uma série de reuniões lá na Inglaterra para realizar, na Europa para realizar, para conseguir investidores ou engatilhar investidores para transformar o Flamengo em SAF. A ideia de Rodolfo Landim é, ao deixar o comando máximo do futebol rubro-negro, ele assumir o conselho deliberativo do Flamengo e mais adiante assumir a presidência da SAF. Mas para este sorteio da Libertadores da América, devemos ter alguns grandes representantes rubro-negros. Uma situação que aconteceu também, que eu reparei nas redes sociais, foi com a convocação do Marcelo Bielsa para a seleção do Uruguai.
Muitos torcedores rubro-negros estranharam que Nicolás de la Cruz, Varela, Matias Vinha e Arrascaeta não foram convocados para o amistoso contra o México, agora, dia 5 de junho. Só que o Bielsa só convocou 16 jogadores para esse amistoso. O Bielsa está chamando aos poucos os jogadores à medida que vai se aproximando a janela da data FIFA para a Copa América. Para a Copa América serão 23 jogadores convocados. Aí sim os 4 rubro-negros entrarão na lista do Marcelo Bielsa. Então não fiquem alegrezinhos aí achando que a gente vai ter esses jogadores na data FIFA, porque provavelmente não os teremos. O que o Flamengo vai fazer é tentar segurá-los até o dia 13, nesse jogo contra o Grêmio. Mas, muito possivelmente, a seleção do Uruguai não deve liberar e a gente não deve ter esses jogadores para essa sequência. Como eu falei, o Alan saiu com dores na coxa e só vai ser avaliado na quinta. Se realmente for constatada uma lesão no Alan, aí quem vai substituir o primeiro volante rubro-negro é o Igor Jesus, uma vez que o Eric Pulgar, que entrou muito bem no jogo de ontem, vai servir a seleção chilena nos amistosos e na Copa América. Então Marcelo Bielsa ainda tem mais jogadores para chegar. Estão chegando aos poucos os jogadores à seleção do Uruguai. Nação, no sorteio para a fase oitavas de final da Libertadores, que é um evento importantíssimo que acontece hoje, nós temos 2 potes e a equipe do pote 1 vai enfrentar as equipes do pote 2 sem nenhum tipo de restrição. Pode cair brasileiro com brasileiro, argentino com argentino, tá? Nós temos uma situação importante de se entender. No grupo C, há 2 jogos adiados que serão realizados nesta terça, Grêmio e o Huachipato, e no próximo sábado, Grêmio e Estudiantes. Os 3 melhores colocados do grupo C hoje são Grêmio, o Huachipato e The Strongest. Então, nesse sorteio que vai acontecer hoje, nós teremos, ao invés do nome do clube no grupo C, nós teremos primeiro colocado grupo C, segundo colocado grupo C. Dos 3, o Huachipato do Chile ganhou do Grêmio na Arena do Grêmio, mas não é nenhuma equipe assim de botar medo em ninguém. O próprio Grêmio perdeu no Couto Pereira esse final de semana para o Bragantino por 2-0. O grande problema nesse grupo C é o The Strongest, por conta da altitude de 3.640 metros acima do nível do mar. Ele é o grande problema. Então, tomara que o Flamengo não pegue nem Bolívar, nem The Strongest. Porque do jeito que o Flamengo se classificou às oitavas de final, o Flamengo faria o segundo jogo na casa dos caras. Então, se não metesse uma sonora goleada no Maracanã, correria o risco de ter um revertério na casa dos caras. O pote 1 ficou da seguinte maneira em classificação de pontos, na classificação geral. River Plate, que é do grupo H, se classificou com 16 pontos. O Atlético Mineiro, do grupo G, se classificou na segunda colocação geral com 15 pontos. O Palmeiras, do grupo F, foi o terceiro na classificação geral com 14 pontos e saldo de 9 gols. Na quarta colocação vem o Fluminense, do grupo A, que se classificou com os mesmos 14 pontos do Palmeiras, mas ficou com apenas 4 de saldo. Na quinta colocação, São Paulo, do grupo B, 13 pontos, saldo de 7. Na sexta colocação no geral, Bolívar, grupo E, os mesmos 13 pontos do São Paulo, mas com saldo de 4. E o Júnior de Barranquilla, do grupo D, com 10 pontos. Aí nós temos o primeiro colocado do grupo C, que pode ser The Strongest, o Huachipato ou o Grêmio. No pote 2, nós temos o Tajeres, classificou no grupo B, com 13 pontos. O Peñarol, que se classificou no grupo F, também com 12 pontos. Flamengo, do grupo E, com 10 pontos e saldo de 7. Nacional do Uruguai, grupo H, que também se classificou com 10 pontos, mas com saldo 1 e 8 gols marcados. O Botafogo, do grupo D, que também se classificou com 10 pontos, saldo de 1 mais 7 gols marcados, um gol marcado a menos do que o Nacional. O San Lorenzo, da Argentina, do grupo F, com 8 pontos. O Colo-Colo do Chile e do Arthur Vidal, do grupo A, com 6 pontos. E aí o segundo colocado do grupo C, que pode ser The Strongest, o Huachipato
ou Grêmio. As oitavas de final vão acontecer na semana do dia 14 a 21 de agosto. As quartas de final da Libertadores nas semanas do dia 18 a 25 de setembro. A semifinal do dia 23 a 30 de outubro. E a final da Libertadores América será em Buenos Aires no dia 30 de novembro. Apesar de já estar definido o local, Buenos Aires, Argentina, o estádio ainda não foi conhecido. Então a gente ainda não sabe em qual estádio será realizada a final da Libertadores América. Com os resultados de ontem, o técnico Tite chegou a 74,4% de aproveitamento se contarmos o Campeonato Carioca. Tem muitos aí que não gostam de contar Campeonato Carioca. Não, o Campeonato Carioca inflaciona os números e Campeonato Carioca é obrigação, não sei o quê, pipi, babá, pipi. Pois é, sem o Campeonato Carioca, o técnico Tite tem 66,6% de aproveitamento. Gente, cá para nós. Eu sei que o desempenho do Flamengo é irregular, apesar do que nos últimos jogos o Flamengo vem goleando. Goleamos o Bolívar, goleamos o Milionário, goleamos o Vasco. O Vasco é fácil, é pequeno, é ruim. Olha quantas equipes no Brasileirão em 7 rodadas golearam o Vasco da Gama. Ainda tem um peso de ser um jogo entre rivais do mesmo estado, o que dá um peso maior por se tratar de um clássico. Então, apesar do Flamengo não ser tão regular quanto nós gostaríamos, 66,6% de aproveitamento sem o Carioca e 74,4% de aproveitamento no ano, na temporada, é um aproveitamento gigantesco, gente. Vale lembrar que o Jorge Jesus oscilava entre 71% e 73%. Claro, o time jogava muito mais bonito, não sei o que tem, tudo mais, beleza. Mas eu tô falando parâmetro de números. É um percentual muito elevado, o percentual que o Tite está cravando nesse exato momento. Satisfeitos com o treinador? Não totalmente. Aliás, o Tite nem foi à coletiva de imprensa ontem porque estava sofrendo com tantas dores no joelho que ficou recebendo atendimento no vestiário. Para a coletiva de ontem foi o Matheus Batti e também o Cleiton Xavier. Então, se o trabalho não é visualmente excelente, os números provam que a gente segue vivos e poderosos na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro e na Libertadores da América. Concordam? Discordem? Coloquem aqui nos comentários. Não esquece ainda de se inscrever e de recomendar o nosso canal para os seus amigos. Curta, comenta, compartilha, mas recomenda mesmo para a gente bater 158, 159, 160 mil inscritos e quem sabe uma hora recuperar aqueles 600 mil inscritos que a gente tinha no canal que nos foi tomado no Planação VP. Agora, se você nos recomenda, nós também recomendamos uma solução sensacional para vocês. É claro que eu estou falando da Mais Ágil. A Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. Com a Mais Ágil, você que está com aquele perrengue financeiro pode se livrar rapidamente das dores financeiras que você está vivendo. Para isso, basta você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e também no comentário fixado e falar hoje mesmo com um dos atendentes da Mais Ágil. Se tudo der certinho, em até 8, 9, 10 horas o dinheiro vai estar na sua conta. A Mais Ágil a gente recomenda porque na Mais Ágil a gente confia. Clica no link então que está na descrição desse vídeo e também no comentário fixado e resolva hoje mesmo as suas pendências financeiras. Bom, o Flamengo tem algumas pendências para resolver com relação às lacunas que há no seu elenco. Eu venho dizendo para vocês que 3 nomes aí que vem sendo muito falado pela imprensa, há realmente a possibilidade de acontecer, apesar das dificuldades financeiras que o Flamengo vai ter que superar para conseguir a contratação do atleta. Outras 2, uma eu já falei para vocês que é praticamente impossível e a outra depende mais do jogador do que do Flamengo. É claro que eu estou falando de Michael, Danilo e Oscar. No caso do Michael, a grande dificuldade que o Flamengo vai enfrentar vai ser com a supervalorização do jogador que acontece nesse momento por todo o desempenho que o atleta teve nos últimos anos no mundo árabe. Lá na Arábia Saudita, no clube do Al Hilal, o Michael teve, por exemplo, o seu salário aumentado 3 vezes, sem ele pedir. Simplesmente ele foi comunicado, olha, tá jogando bem, nós vamos aqui te dar um aumento salarial. Vem sendo titular em quase todos os jogos da equipe de Jorge Jesus. É verdade, os caras querem negociar o Michael para abrir mais uma vaga
para terem no elenco mais um grande jogador estrangeiro. Se fala muito de Rafael Leão, do Milan. Então o Michael, dentre os estrangeiros, seria o primeiro que poderia deixar a equipe saudita. Já o Danilo é uma situação que eu venho falando para vocês há muito tempo, que é praticamente impossível de acontecer. Porque o Danilo tem contrato com a Juventus até 2025, é capitão, joga lá de zagueiro titular dos caras, e se jogar 50% dos jogos, ele tem um contrato automaticamente renovado para 2026. Além do que, o técnico Antônio Conte deve assumir a equipe do Napoli. E o principal reforço que ele gostaria de ter na equipe é o Danilo. Então, ainda que conseguissem convencer o Danilo a sair da Juventus nessa temporada, e o Danilo, apesar de rubro-negro, está muito confortável na Juventus nesse momento, ainda teríamos a concorrência do Napoli. Então, o Flamengo sondou o atleta por várias vezes, mas neste momento o Flamengo vê como uma contratação impossível. Com relação ao Oscar, o Oscar é um jogador que interessa demais ao Flamengo na figura do Marcos Braz, mas é um atleta que depende mais dele do que do Flamengo a sua contratação. Com contrato até novembro deste ano, o Oscar precisa negociar com o Xangai Port a sua saída antes de novembro, para o Flamengo ter alguma chance de fazer alguma proposta. Enquanto o Oscar não se resolver com o Xangai Port, o Flamengo não pode entrar na jogada para fazer uma proposta oficial para o Oscar para poder contratá-lo. Senão, seria até assédio. O Flamengo poderia ser processado na FIFA. Mas o Flamengo tem conversas extraoficiais com o Oscar e o Oscar sabe que se livrar do Xangai Port agora no meio do ano, o Flamengo vai entrar para tentar contratá-lo. Ontem, o Marcos Braz falou sobre esses 3 jogadores e eu quero mostrar para vocês o que ele disse na zona mista depois da sonora goleada do Flamengo em cima da equipe viceína. Bora ouvir o que o Marcos Braz falou sobre esses 3 jogadores. Não tem também não, nunca teve. Nem Danilo, nem Oscar. Michael. Todo jogador que a gente que seja qualificado, que a gente possa analisar, a gente sempre analisa e vê. É muito ruim falar que o Flamengo não tem interesse de jogador de A, B ou C, porque você meio que desqualifica o jogador. Isso aí não é papel de dirigente nem do Flamengo. Então, simplesmente o que eu posso te falar é que nunca teve nada em relação a esses 2 jogadores. Bom, prestem bem atenção. Ele sempre fala que nunca teve nada com relação a esses 2 jogadores. Por quê, pessoal? Por causa da questão até do assédio, tá? São conversas extraoficiais. O Flamengo sondou o Danilo e viu que não dava. Parou. O Flamengo já passou para o Oscar aquilo que o Flamengo pode fazer por ele. Depende do Oscar se livrar lá da China. Então, nesse momento, não há conversas mesmo. Porque depende do Oscar se livrar lá. Mas reparem que os caras insistem em cima do Michael e ele volta a falar dos 2 jogadores porque ele não quer abrir a real sobre o Michael. Vamos ver? Entendeu? Só isso. Mas não são 2 grandes jogadores. E o Michael? Não teve nada. Absolutamente nada. Também nada. Só que assim, eu não vou ficar na imprensa toda hora falando não tem nada, não tem nada, não tem nada. Porque às vezes não tem nada no momento. Numa sequência, por algum outro motivo, acontece ou se inicia até a transição do jogador, ele vai falar, não, como eu falei há um mês atrás, não sei. Então, assim, a gente procura, nesses momentos, não se posicionar. Gente, o Braz não mentiu. Ele não tá mentindo. Ele tá dizendo que não há nada, mas ele não fala não há nada com quem. E isso eu aprendi com ele, tá? É uma lição que eu tive com ele. Ele tá dizendo não há nada com os clubes. O Flamengo não abriu negociação com nenhum clube, e não abriu mesmo. A gente vem falando para vocês isso o tempo todo. Há sondagem em cima dos jogadores para conhecer a situação e depois saber o que fazer com os atletas. Então, quando o Braz diz que não há nada com o Michael, não tem nada com o Al Hilal ainda. Eu falei para vocês, o Al Hilal ainda não botou preço no Michael. Ainda não botou o Michael na zona de transferências. Então, como é que o Flamengo vai poder negociar? O Flamengo está esperando a movimentação do Al Hilal para poder ir ou não até o clube árabe para poder negociar o Michael.
Entenderam? Ele não mentiu. Ele apenas omitiu alguns fatos. Nação, essas foram as primeiras notícias desta segunda-feira, dia 3 de junho de 2024. Daqui a pouquinho, eu, Miriane e Matheus estaremos ao vivo para falar sobre o sorteio da Libertadores da América, fase oitavas de final. Eu agradeço a você que se inscreveu, a você que está nos recomendando e a você que está comentando, curtindo e compartilhando este vídeo. Obrigado por tudo, eu amo vocês, tenham uma excelente semana, fiquem com Deus, até daqui a pouquinho. Saudações rubro-negras!